Do livro Palavras do Coração, volume 2, pelo espírito de Dr. Herman, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 29. Jesus, o modelo. 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Veio de Jesus. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, primeira edição CELD, pergunta 625. Falar de Jesus sempre traz para os corações humanos a força espiritualizada e a alegria de vermos seu trabalho se expandir pouco a pouco nos corações humanos. As lutas, os problemas e as dificuldades se ampliam, mas se amplia também no coração do homem a necessidade de buscar uma solução que o faça engrandecer-se diante da própria dificuldade. Busquemos, caros irmãos, a resposta para todos os nossos anseios e problemas na doutrina cristã. Busquemos em Jesus um modelo de comportamento. Façamos nossas atividades junto a Ele. Cumpramos o nosso papel. Diante da dor, da dúvida, da ansiedade, dos obstáculos, enfim, saibamos conservar no coração a imagem de Jesus. Saibamos conservar no nosso íntimo ser sua doutrina, e Ele nos dirá palavras de estímulo, de trabalho, palavras que nos conduzirão pela vida afora. E nada melhor do que lembrar que Ele realmente conduz nossos destinos. Seremos felizes se com Ele continuarmos a viver. Sigamos-lhes os exemplos e trabalhemos pela nossa melhoria interior. Que Ele nos ajude e abençoe. Aos doentes, aos que sofrem, aos que aqui estão, na presente sessão, buscando apoio espiritual, paz. Procurem agir no bem, procurem evitar exageros e os trabalhos de passe junto a vocês produzirão as curas que todos desejam. Muita paz e muita felicidade. O abraço do Herman para todos. Graças a Deus. Mensagem recebida em 5 de dezembro de 1992. Bom, então na mensagem de hoje nós estamos falando do nosso Mestre Jesus. E o que é falar de Jesus, né? E até na mensagem de hoje de Dr. Herman, ele começa falando sobre a questão 625 que está no Livro dos Espíritos, onde os Espíritos falam para nós que Jesus é o modelo mais perfeito, né, que Deus ofereceu a nós, homens, encarnados e desencarnados, já que Jesus é o governador do nosso planeta. Ele é o nosso modelo e guia. E aí a gente fica pensando, né? Guia é aquele que mostra qual é o caminho, por onde seguir. E modelo é aquele que nos ensina o que fazer, quais as melhores atitudes eu tenho que ter. E é justamente isso, Jesus trouxe isso em sua mensagem, né? Jesus veio mostrar para nós como nos aproximarmos de Jesus, de Deus, nosso Pai, né? Nosso Pai infinitamente bom, justo. Ele trouxe esse Deus amor. Ele nos mostrou que é através do amor que nós vamos nos aproximar de Deus. Mas como, né? Sendo que é tão complicado ainda para nós que estamos encarnados. Como o Dr. Herman fala, passamos por dificuldades, por problemas, mas como buscar solução para tudo isso? E quando a gente lembra dos ensinos de Jesus, Jesus encarnou aqui entre nós, igualzinho, teve a vida como nós, numa época muito mais difícil do que essa, né? No momento onde se andava a pé, se andava de burro, se conversava, levava a mensagem, ele levou falando de um a um, né? Caminhando junto com seus discípulos, mas mostrando como fazia. Ele de uma família pobre, de uma família com dificuldades financeiras, precisando trabalhar. E aí ele veio nos ensinar como fazer tudo isso. E aí ele nos mostrou como amar, como perdoar aquele que é diferente de mim, né? Porque vamos pensar, os mesmos discípulos, quanto eles eram diferentes de Jesus. Esse espírito já perfeito, esse espírito já muito mais avançado, mais velho, nosso irmão mais velho.
E ele mostrou que é possível, apesar das diferenças, amar o próximo, amar ao outro, amar ao inimigo, amar aquele que a gente tem dificuldade, né? Ele fez isso, ele mostrou como fazer. Lógico que nós ainda estamos muito distante de tudo isso, mas já podemos dar os primeiros passos. E se não começarmos agora, nunca atingiremos o que Jesus, como ser como Jesus, né? Ter a evolução dele. Porque ele também, igualzinho a nós, foi criado lá, igualzinho a nós, simples e ignorante, como está no livro dos Espíritos, como os Espíritos superiores nos mostram. Mas qual é a diferença dele? É que ele é apenas nosso irmão mais velho. Ele apenas foi criado um pouco antes de nós. Então ele passou, não se sabe onde nem como, mas por toda a evolução, porque não há privilégios na lei de Deus. A doutrina espírita, os espíritos superiores vieram mostrar isso para nós. Não há privilégios na lei. Todos somos criados iguais, da mesma maneira, temos as mesmas oportunidades. Jesus só foi criado um pouco antes. E como ele já sabia, ele já entendia isso tudo, e entendia que nós precisávamos desse modelo, desse guia que vai nos falar, vá por aqui, para encurtar as nossas dificuldades, para melhorar a nossa caminhada evolutiva, Jesus veio trazer. Perdoa 70 vezes 7, ame aquele que é diferente de você, tenha paciência e tantos outros ensinos que a gente vai se aprofundando aí nos ensinos de Jesus e vai aprendendo. E a doutrina espírita vai explicando toda essa parte moral que Jesus trouxe. É isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele vai explicando os espíritos superiores. Kardec fez uma organização ali desses ensinos de Jesus, os ensinos morais, aquilo que vai nos encurtar o nosso caminho, aquilo que vai nos facilitar a nossa evolução. E o que é, quando a gente pensa em Jesus, o que é ter esse modelo e guia? Já pensou nisso? Você que está me escutando, nós temos um espírito muito superior, que nós ainda nem entendemos direito quem ele é, e ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele veio mostrar: filho, vá por aqui, meu irmão, vá por esse caminho, que você vai ter menos dificuldade, menos dores. E nós, agora, já conseguimos aí, ainda muitos de nós ainda temos dificuldade de nos debruçar sobre esses ensinos dele. Mas temos aí tantos ensinamentos. A doutrina espírita veio aí nos explicar isso parte a parte. E aí é isso que o Dr. Herman está nos convidando aí a pensar nessa mensagem de hoje. Que esse Jesus é o modelo, como ele fala aqui na mensagem, Jesus é o modelo de comportamento. Será que nós já estamos tendo um comportamento, pelo menos nos esforçando para ter um comportamento, pelo menos nos aproximar, nem que seja um pouquinho de Jesus? Pelo menos estudar e entender tudo que ele trouxe para nós, nos mostrando que existia, que a felicidade não é deste mundo, como ele falava. Aonde está a felicidade? No reino dos céus. E aonde está o reino dos céus? Aí é como a doutrina veio falando para nós, né? O mundo espiritual. Temos dificuldades aqui na nossa encarnação, mas o resultado de todas as escolhas e todas as nossas atitudes, comportamentos, pensamentos, nós vamos sentir mais no reino espiritual, quando desencarnarmos, principalmente. Muitas vezes sentimos aqui uma atitude equivocada, uma briga com alguém, nós somos o primeiro a nos sentirmos mal, nos sentirmos desconfortável, mesmo que não entendamos exatamente aquilo que estamos sentindo. Então, quanto mais vamos estudando, quanto mais vamos nos aproximando, e a doutrina espírita nos facilita tudo isso, não só ela, não é a única verdade, não é o único meio de nos aproximarmos de Jesus,
Mas com certeza a doutrina espírita e os espíritos superiores, trazendo todo o seu conhecimento, todas as suas explicações, vão nos facilitando esse conhecimento para que possamos ter um comportamento melhor. Tudo passa primeiro pela razão, a fé raciocinada, e o entendimento. Eu preciso entender tudo isso primeiro, raciocinar sobre esses ensinos de Jesus, para depois colocar em prática. E Dr. Herman, um dos mentores espirituais da nossa casa, do Centro Espírita Antônio de Aquino, aqui de Rio das Ostras, nos mostra exatamente isso, né? Esse modelo de comportamento, como em suas mensagens, não só nessa, mas como em várias outras, nos mostrando como nós podemos entender melhor sobre Jesus. E aí ele, Dr. Herman, no finalzinho dessa mensagem, nos dá um passo a passo. Como nós podemos fazer? Nós gostamos muito, né, de passo a passo. Como vamos fazer? E aí lá no finalzinho da mensagem ele fala, agir no bem. E aí a gente precisa pensar, será que eu já estou agindo no bem dentro das minhas possibilidades? Precisamos ter vontade, esforço, mas os espíritos superiores e mesmo Jesus não nos pede nada acima do que nós podemos. Então é no limite das nossas possibilidades. Já estou agindo no bem? Às vezes são coisas muito simples. Emprestar ouvido, não discutir, compreender que o outro, que às vezes não está falando a mesma língua que eu, ou está equivocado, às vezes mais do que eu mesmo, também chegará a um momento onde ele vai ser igualzinho a Jesus. Já pensamos nisso? Outro passo que Dr. Herman nos dá, evitar exageros. Quantas coisas nós somos muito exagerados, né? É na alimentação, é nas dificuldades, às vezes um problema, não minimizando os problemas, né? Realmente, às vezes, passamos na vida por grandes dificuldades e grandes problemas, mas muitas vezes aumentamos isso, somos um pouco exagerados. Então, que a gente possa seguir esse passo a passo que o Dr. Herman está aí nos convidando e que possamos sempre pensar que Jesus é o governador do nosso planeta, o nosso guia e modelo. E Ele está sempre conosco, que através da prece podemos sempre nos aproximar dEle, dos guias espirituais e principalmente desse Mestre que está aí ao dispor de todos nós.